Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse organizador de plástico, tá? Ele é bem fácil de fazer, coloquei esses paninhos aqui dentro pra vocês verem como é que fica, mas ele é assim, ele é 100% feito de plástico. Eu usei só plástico e viés pra fazer ele. E é muito fácil também de fazer. E vamos então, pessoal, pra fazer o nosso organizador a gente vai usar régua, tesoura, um lápis, né, uma caneta, vamos usar o viés, tá? E também esse plástico aqui. Eu vou usar esse plástico aqui, que é o plástico cristal transparente, mas você pode usar outro plástico que você quiser, ou até mesmo tecido. Dá pra fazer, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra tirar as medidas, pra cortar cada pedacinho pra depois montar. Você vai fazer o tamanho que você quiser, tá? O tamanho que você estiver necessitando. Aí como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer ele... Essa canetinha tá falhando, deixa eu ver. Eu vou fazer o meu organizador com 5 divisórias, tá? Então, pra mim fazer 5 divisórias, vai ficar assim, né? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá aqui. Meu organizador com 5 divisórias. Aqui na lateral dele, cada divisória eu vou deixar ela com 5 centímetros. Então, 5 vezes 5 vai dar 25, certo? Só que pra cada divisória dessas, eu vou deixar 1 centímetro, porque ele vai entrar aqui, ó, e vai pegar 1 centímetro quando for costurar para cada divisória dessa, certo? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, que é 1 centímetro da costura. Então, vai dar 31. Essa minha lateral aqui, vou fazer de 31. Essa aqui, vou fazer de 15, tá? Pronto, então, essa lateral aqui vai ficar 31 e essa aqui 15, tá? Pra me cortar essa lateral, eu tenho que ter a altura também. A altura dele eu vou fazer de 8 centímetros, mas você faz a altura que quiser. Então, aqui vai ficar 31 por 8, e aqui vai ficar 31 por 8, e aqui vai ficar 15 por 8. Tem que ser a mesma altura, certo? Então, aqui a gente já tem as duas laterais e a frente e o fundo. Essas partezinhas aqui de dentro, ela vai ficar de 15, que é o mesmo tamanho dessa, tá? Sabendo que aqui nesse 15, ele vai entrar aqui e vai diminuir, né? Desculpa, gente, vai diminuir aqui mais ou menos 1 centímetro de cada lado quando ele entrar pra cá, tá? Então, você vê, a minha vai ficar mais ou menos de 13 centímetros. Então, se aqui é 15 por 8 a altura, aqui eu vou diminuir meio centímetro na altura, tá? Pra ele não encostar tanto lá embaixo, não ficar dobrando lá embaixo. Então, aqui vai ser 15 por 7,5. 15 por 7,5. 15 por 7,5 e 15 por 7,5. Essas aqui que vão ficar dentro. As duas que vão ficar fora, 15 por 8, né? A altura 8 eu deixei. Se você quiser, como a gente vai fazer a costurinha, para não correr o risco de ficar em altura diferente, eu vou colocar 8,5. Vocês vão entender quando a gente estiver fazendo. Eu vou mostrar pra vocês qual é a costurinha que a gente vai fazer, por isso que eu vou deixar 8,5, que é 1 centímetro a menos para ele ficar a mais, né? Para ele ficar na mesma altura de 7,5. Vamos entrar 1 centímetro. Então, pronto, já temos aqui as duas laterais, a frente e o fundo e as partezinhas de dentro, tá? A parte de baixo, lá, que vai ficar embaixo do nosso organizador, eu vou cortar depois que ele já estiver pronto, tá? Porque eu vou tirar a medida. Então, eu já cortei aqui pra ir mais rápido. Você vai riscar no plástico, no tecido, onde você quiser, você vai riscar e vai cortar todas as partes, menos a parte de baixo do nosso organizador. Eu vou colocar um tecido aqui de outra cor, de uma cor, né, vermelho, amarelo, pra ficar melhor de vocês verem, mas como é que eu vou fazer aqui? Ó, aqui tá as duas partes laterais, de 31 por 8, aqui tá as 4 partes de dentro, de 15 por 7,5, e aqui as duas partes da frente e de trás, de 15 por 8,5, tá? Mas essas medidas aqui você pode mudar conforme você quiser, tá? Pronto, pessoal, coloquei um tecido vermelho embaixo pra ficar melhor pra vocês verem, tá? Então, aqui tá aquelas partes da lateral, maior. Aqui tá as 4 partezinhas de dentro, as divisórias. E essa aqui é a parte que vai na frente e atrás do nosso organizador, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o viés, esse mais grosso, que ele tem mais ou menos 2 centímetros, tá? E vou pegar, ó, em todas as partes, vou colocar ele aqui em cima. Dobro o meu viés no meio, tá? Ó, assim. E aí, vou colocar aqui e vou costurar aqui embaixo. Então, vou colocar aqui até o final, nessa partezinha de cima, dos dois.
Nessas partezinhas menores também, ó, coloco aqui na parte de cima, que é a parte maior, todos na parte maior. Costuro aqui no final, tá? Eu vou fazer isso nesses quatro. Pronto, costurei todos os viés, tá? Nos plásticos. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa partezinha aqui e vou marcar ela mais ou menos de 6 em 6. Você vê aqui, né? Você põe aqui e vê, né? Onde você vai querer as divisórias, né? Eu coloquei aqui, ó, 6, 12, 18, de 6 em 6, né? 24. E aí seria 30 aqui, né? Mas aí eu vou deixar, porque vai ser a última, então ela vai ficar 1 centímetro maior. Se você quiser dividir bem direitinho, você divide na máquina e põe 6, alguma coisinha, pra eles ficarem todos iguais. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, tá todas as duas marcadas, e a gente vai pegar a nossa divisória, as que tem 7 de altura. Você vai dividir as que tem, das que tem 7,5, você vai dividir as que tem 8,5, tá? Então, essas aqui 7,5, 8,5. Então, essas de 8,5 é que a gente vai começar, vai ser aqui do comecinho. Você vai colocar ela aqui, coloca bem certinho aqui o viés, tá? Bem, aqui na altura, bem certinho, e passa a costura aqui. Aí, ele vai ficar costurado assim. Quando você for pro próximo, deixa eu colocar assim por causa da marcação. Quando você for pro próximo, como é que você vai fazer? Você vai colocar ele aqui, o primeiro é fácil, né? Você só põe ele aqui e passa a costura. Esses de dentro, como é que você vai fazer? Você põe ele aqui, aonde você marcou, dobra ele aqui para dentro, tá? Assim, e passa a costurinha aqui, de mais ou menos meio centímetro. Aí vai depender do que você vai querer. Por exemplo, se eu colocar o viés grosso, esse aqui, se eu colocar esse viés aqui, ele vai pegar 1 centímetro, né? Um centímetro do lado, outro do outro. E vai ficar assim. Se você quiser que ele pegue meio centímetro pra ficar 1 centímetro, que foi o que a gente deixou, você pode tentar botar esse menor aqui, ó. Tá? Olha só. Ok? E aí, quando você for colocar esse aqui, como é que você vai fazer? Você vai dobrar essa partezinha aqui de cima do viés, pra dar o acabamento, e vai colocar ela aqui. Tá? Ó, dobradinha, e vai passar a costurinha bem aqui no final. Tá? Eu vou fazer de um lado e mostro pra vocês. Pronto, pessoal, fiz um lado, ó, esse ladinho aqui tá pronto. Tá vendo? Aqui é o começo, né? E aqui as outras que vão ficando dentro. E aqui, gente, o que acontece? Eu deixei, quando eu fiz esse desenho aqui, vocês lembram, né? De 5 centímetros cada divisória, eu deixei 1 centímetro pra costura aqui. Na verdade, aqui eu usei 2, porque eu usei o viés grosso, que ele tem 2 centímetros. Se você for usar o viés grosso, que eu achei melhor o grosso, eu ia usar o fino de 1 centímetro, tá aqui. Eu ia usar o fino de 1 centímetro. Mas eu achei que com o grosso ele ia ficar mais bonito, fazer tudo do mesmo tamanho. Então, se você for usar o grosso, no lugar de você deixar 1 centímetro pra costura aqui, você vai deixar 2, tá? Bom, aí, eu já fiz todo esse lado aqui, ó. Comecei esse aqui e vou mostrar pra vocês novamente como vai fazer aqui. Esse aqui é facinho, você só junta, bota o viés e costura. Esse aqui, ó, do jeito que eu falei pra vocês. Vem aqui, vou colocar a segunda, tá vendo? Colocar a segunda divisória, que é a primeira, eu vou colocar a segunda. Você vem aqui na marcação que você fez, coloca ela aqui bem certinho o viés e dobra aqui no meio, fazendo o sanduíche com a divisória nessa parte lateral. Ficou assim. E aí vem aqui com o viés, dobra aqui a pontinha dele, coloca ele aqui fazendo também um sanduíche. E vai passar a costurinha aqui em todo ele, tá? Pra ele ficar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer toda a outra lateral aqui. Depois que eu fizer toda a outra lateral, vai ficar faltando só o fundo, a parte de baixo aqui do nosso organizador, tá? Então, pessoal, eu terminei todo o organizador, tá faltando só a parte agora do fundo. E aí, eu vou medir aqui quanto que ficou o meu fundo, eu já tirei essa medida, ficou com 24 por 14.
E aí eu vou cortar esse pedaço aqui no plástico, só que no lugar de cortar 24 por 14, eu vou aumentar 2 centímetros por causa da costura do viés. Então, vai ficar 26 por 16, tá? Então, o que você tem que entender é que, se você for, aquelas medidas que eu aumentei de 1 centímetro, se você for usar o viés de 1 centímetro, você aumenta 1 centímetro. Se for usar o viés de 2 centímetros, aumenta 2 centímetros, tá? Então, aqui eu marquei, ó, 26 por 16 e vou cortar esse pedaço, tá? Pronto, cortei aqui o pedaço de fundo dele. Vou colocar ele aqui, tá? E aí, aqui, você vai colocar ele dessa forma, né? Da mesma jeito que você fez, e vai colocando o viés. Se sobrar, que eu tô achando que aqui talvez sobre um pouco, aí você corta. Então, por onde a gente vai começar? Vamos começar aqui pela frente. A gente vai colocar o plástico aqui, ó, tá? E vai colocar o viés da mesma forma que a gente colocou nos outros, né? Ajeita aqui a pontinha, dobra a pontinha e coloca o viés aqui. Pronto, então aqui no fundo eu costurei de um lado e do outro, tá? No meu não sobrou, deu certinho, mas se sobrar você pode tirar, não tem problema não. E aí o que que a gente vai fazer agora? Vamos costurar aqui essa lateral, tá? A gente vai ajeitar aqui, ó, porque ele entrou um pouquinho aqui pra dentro e vai dobrar aqui a pontinha do viés e colocar aqui. E vamos pegar aqui onde dá. Vai ter uma parte aqui que não vai dar pra você pegar, que ela ficou pra dentro, não tem problema. Você vai pegar a partir de onde dá, tá? E aí, coloca o viés aqui, da mesma forma que fez dos outros jeitos, e vai costurar. Essas partezinhas aqui, ó, quando você for costurando, você vai dobrar elas, colocar elas todas pro mesmo lado, tá? Porque vai passar assim, você vai colocar o viés e ela vai ficar dobradinha para um lado só. Vai passando o viés por cima, quando você for costurando, ela vai ficar assim viradinha pra dentro, tá? E o importante é que vocês coloquem todas viradas pro mesmo lado. E aí, vamos colocar o viés desse lado e desse e vai estar pronta a nossa organizador, pessoal, tá terminado o nosso organizador, ó. Coloquei esses paninhos aqui dentro, só pra vocês verem como é que fica, como é que ficou, ó, aqui embaixo, tá? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, se vocês não tiverem entendido alguma parte, tá? Deixa nos comentários que eu respondo pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos.